Amados, mas vamos lá. Não é sobre mim. Vamos tentar caminhar aqui, mas é muita emoção. É um grande desafio. Um dos enormes, na verdade. Abra comigo na segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Essa ministração eu já ministrei outras vezes e eu tinha preparado algo para cá, mas o Senhor colocou algo no meu coração para pregar sobre isso. Confesso que eu fiquei um pouco resistente, mas eu queria realmente ministrar outra coisa. Enquanto eu preparava o esboço, eu entendi que na verdade eu vou ministrar outra coisa, só que vou iniciar com essa mensagem. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Agora fica sério. Arregala o olho assim agora. Olha na bolota assim dele. E diz assim: ei, não fala comigo. Amém. Então não fale com o seu irmão. Amém? Me ajude para que nós possamos juntos. Que horas vocês acabam aqui? 45 minutos para mim, vai. Só 45 minutos. Para nos próximos 45 minutos nós avançarmos aquilo que o Senhor tem para falar para essa casa. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Deus abençoe você. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Até aqui por enquanto. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nessa noite fale conosco. Jesus, não por causa de mim, mas apesar de mim, me possua nessa noite com a tua voz, com a tua palavra, com o teu poder. Que essa noite nós possamos contemplar a tua presença manifesta, um divisor de águas nessa noite. Que nós possamos voltar os nossos olhos e te enxergar sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, essa palavra Paulo está dizendo, o Deus dessa era cegou ou tem cegado, tem trabalhado para cegar o entendimento dos descrentes. E talvez você olhe hoje e fale assim: eu creio, eu não sou esse descrente. Mas eu quero te fazer uma pequena pergunta. Hoje é dia 20 de abril. Nesses 20 dias de 4 meses desse ano, quantas vezes você sequer duvidou de algumas coisas que o Senhor te disse? Quantas vezes será que você talvez não se posicionou como alguém que carregava uma palavra? Quantas vezes será que você sequer titubeou? Porque como Davi disse, ele fala: olha, uma vez o Senhor a falou e 2 eu a ouvi. Porque é necessário apenas que Deus fale uma sequer vez e você ouça diversas vezes. Mas Dani, muitas das vezes nós esquecemos daquilo que ele falou. Muitas das vezes se encontramos num lugar de descrente, Rafa, aonde na verdade nós já esquecemos das coisas que ele disse para nós e nós entramos nesse lugar de descrente. Mas deixa eu te falar, sabe um dos motivos que isso tem acontecido? É porque o Deus dessa era tem tentado, tem trabalhado para cegar a glória do Evangelho de Deus. Mas afinal, o que seria o Evangelho de Deus? Ninguém tem dúvida aqui, amados, que o Deus dessa era é Satanás, amém? Nesse texto, amém? Diga assim, amém, se você concorda. Se você não concorda, diz misericórdia, amém? Vamos caminhar junto hoje, vamos montar um quebra-cabeça, amém? Se você tem TDAH igual eu, se esforça aí, que nós vamos caminhar aqui um quebra-cabeça primeiro. Então, mas o que é o Evangelho? Amados, Diogo, você está no sal comigo, você percebeu, né? Eu não consigo ficar quieto, desde pequeno, era com o pé, hoje agora é andando. Amados, fizeram uma pergunta uma vez que o que seria
o Evangelho, na Avenida Paulista. Se eu te contar que as pessoas não sabiam o que era o Evangelho, talvez você fique espantado com isso. Jean, não sabia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa responder. O que é o Evangelho? Porque muitas das vezes nós estamos vindo para o culto, nós viemos para uma reunião, nós viemos para esse momento e nós esquecemos do que é o Evangelho. Abra comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos juntos construir isso, amém? Nós vamos construir esse quebra-cabeça. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então o Evangelho é poder de Deus. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. Vamos lá juntos. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. E talvez eu teria uma dificuldade em outro lugar de falar, mas eu sei que essa casa entende muito bem isso. Nós sabemos que a única coisa que é capaz de te libertar, que é capaz de salvar, o único que tem o poder para a salvação, o único, é Jesus. Então, amados, o Evangelho não é a cruz. O Evangelho não é a ressurreição que hoje nós comemoramos. Isso é uma parte do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Você quer entender isso? Quando os discípulos eles estavam andando e falando sobre o Evangelho, Jesus não tinha morrido ainda. E a Bíblia diz em Mateus que eles pregavam o Evangelho. Em Lucas 10 fala que eles foram comissionados para pregar o Evangelho. Mas Jesus não tinha morrido ainda. E detalhe, eles nem tinham ciência da morte de Jesus. Mas eles estavam pregando o Evangelho. Porque eles não estavam pregando sobre uma morte, sobre uma vida. Eles estavam pregando sobre uma pessoa, sobre o enviado de Deus. Então, amados, Jesus é o Evangelho. Ele é a verdadeira salvação para a humanidade. Só que Satanás tem trabalhado dia e noite, como diz em Coríntios, dia e noite, para cegar o entendimento, para que não vejam o resplandecer do Evangelho, o clarão do Evangelho. Porque esse resplandecer que está dizendo em Coríntios, se eu puder abrir de novo, 2 Coríntios 4. Porque esse clarão que está escrito aqui é justamente o brilho, a luz. É justamente o brilho. E Satanás tem trabalhado dia e noite para ofuscar esse clarão, para apagar isso, para fazer com que você não veja, para fazer com que você não enxergue. Jesus é o esplendor. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é esse clarão. Jesus é aquilo que Satanás tem trabalhado para apagar. Mas, amados, se Satanás, que é o seu inimigo, tem trabalhado para que as pessoas não vejam, você precisa trabalhar para onde? Para que as pessoas vejam. Então, se Satanás tem trabalhado dia e noite para que eles não enxerguem, a minha e a sua função é trabalhar para que vejam. Diga assim comigo: eu preciso trabalhar para que vejam. Só que, amados, você precisa trabalhar para que vejam. E glória a Deus por isso. Mas como que você vai trabalhar para que vejam? Como que as pessoas vão ver? Através de você. Mas as pessoas só vão enxergar quando você se parecer com aquilo. Então você precisa ser o Evangelho. Você precisa ser Jesus. Até aqui está tranquilo, amém? Mas, amados, você é semelhante àquilo que você vê. Se você pegar as crianças agora, vocês vão ver que elas têm atitude semelhante aos seus pais. Porque você é conforme aquilo que você vê. Então o que você está vendo te gera. O que você está vendo te transforma. E aí a minha pergunta entra naquilo que eu quero falar essa noite para você. O que você tem visto? O que você tem enxergado? Você tem enxergado o que durante os seus dias? Durante os seus dias, os seus olhos estão no quê? Os seus olhos estão no seu trabalho? Os seus olhos estão nesse templo bonito? Os seus olhos estão talvez no seu ministério? Os seus olhos estão
nas suas dores, nos seus problemas, nas suas dificuldades, o que você tem enxergado, porque o que você tem enxergado vai definir aquilo que você é. Então hoje, um convite do Senhor é perguntar para nós o que temos visto, para olhar para Ele. Parar hoje de olhar para qualquer lugar e olhar e focar os nossos olhos nele. Amém? Precisamos contemplar Jesus para que nada mais seja como antes. Amados, uma prova disso, com licença, uma prova disso, de nós vermos que nós somos parecidos com aquilo que nós vemos, Pedro andava com Jesus todo o tempo. E aí quando ele é crucificado, quando Jesus é crucificado, aí Jesus está lá no caminho, Pedro está seguindo distante, a Bíblia diz que ele estava longe. E aí uma mulher fala assim, tu fala como ele, tu é como ele, porque era o que ele vivia, era o que ele estava presenciando. Então você se torna semelhante àquilo que você enxerga. Então quer um conselho? Comece a olhar para Jesus, para que o Ponte Alta, para que o Bom Sucesso, para que Guarulhos seja transformado pela presença de Jesus, precisam se levantar pessoas que representam Ele e que contemplam Ele dia e noite. O Ponte Alta não vai ser o mesmo quando tiver um grupo de talvez 10 pessoas que são parecidas com Jesus, porque pararam para olhar para Ele. Vamos abrir comigo? Vamos abrir comigo lá em Atos 9, 3. Atos 9, 3. Na sua viagem, quando se aproximaram de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Diga-se, uma luz. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Amados, essa foi o momento da história que mudou a nossa vida. Porque Jesus iniciou esse processo, só que agora um homem esteve disposto para que o evangelho chegasse através de nós. E esse homem foi o apóstolo dos gentios, foi Paulo. E foi nesse momento que isso aconteceu, através de uma transformação da vida desse homem. E sabe como que ele foi transformado? Vendo. A vida de Paulo é transformada por aquilo que ele estava vendo e contemplando. A Bíblia vai dizer durante outras menções, outras passagens, que Paulo viu Jesus. E existe uma diferença, Diogo, entre visão e aparição. Ali houve uma aparição, Jesus se revelou ao apóstolo Paulo. E a vida de Paulo agora é transformada por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele estava enxergando. Mas, amados, a vida de um homem que era perseguidor passa a ser alguém perseguido por uma mentalidade daquilo que ele viu e ele contemplou. E eu quero perguntar para você, o que você tem visto? Isso já é capaz de mudar a sua vida? O que você tem visto já é capaz de mudar a sua rotina? É capaz de te transformar em alguém que mentia, que não mente mais, alguém que fazia e não faz mais, alguém que perseguia e agora é perseguidor? É capaz? Porque, amado, Ele é capaz. Você precisa só olhar para Ele poder transformar você. É só isso que Ele está falando. Olha para mim. Mas deixa eu te contar algo. Nesse mesmo ambiente que tinham pessoas que estavam com Paulo, o mesmo ambiente que Paulo enxergou algo, tinha pessoas do lado dele que não viram. Abra comigo em Atos 22.
Vamos para Atos 9:7 primeiro. Atos 9:7. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Atos 22:9. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Talvez você esteja falando assim, mas nenhum está dizendo que eles viram, mas não ouviram. No outro está falando que eles ouviram, mas não viram. Porque, amado, eram pessoas que caminhavam com Paulo. Se você se atentar à escritura bem exata, você vai ver que eles até viram um clarão, mas eles não viram nada, não viram nada. É diferente de eu olhar para o sol e eu enxergar o sol. Assim como você vai ver que a Bíblia diz que eles ouviram, mas aqui vai dizer que eles não entenderam nada. Muitas das vezes nós temos pessoas que estão conosco, que até estão junto no momento do clarão, estão até vendo o reflexo da luz, estão até ouvindo o barulho, mas não estão entendendo a voz, nem estão enxergando Jesus. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos em um ambiente onde nós possamos ver um clarão, ver até algo, mas não enxergar a pessoa de Jesus. Deixa eu te contar, amado, esse culto é só um clarão, a conferência de ontem é um clarão, mas existe alguém nesse clarão, era Jesus. Se você ficar com seus olhos só para o clarão, vai ser como aqueles homens que estavam com Paulo, mas se você conseguir, nesse clarão, enxergar a pessoa de Jesus, a sua vida vai ser transformada. Você precisa olhar para Jesus. O clarão não muda a sua vida, mas Jesus, Ele é capaz de fazer isso. Só ouvir algo e não entender não basta. Você está comigo? Então eu acabo a introdução por aqui. Eu quero falar com você. O que você vê vai ser capaz de mudar a sua história. Amém? Amém? Só que deixa eu te contar algo. Nem por isso que significa que vai ser tudo maravilhas. Vamos fazer uma reprise rápida da vida de Paulo. Ele viu o clarão. Uau! Viu Jesus. Aleluia! E daí para diante ele foi morar num castelo. Não, meu amado. Ele viu Jesus e ali começou uma grande jornada. Uma certa pessoa diz, e Marcos Teles replicou isso. Uma frase de alguém antiga e famosa que dizia assim: Jesus, se você trata assim os seus melhores amigos, não me admira que você tem tão poucos. Porque nós vamos olhar para a pessoa de Paulo, e agora Paulo vai começar a viver uma fase de sofrimento, uma fase de situações. Mas deixa eu te falar, isso não muda quem Paulo era. Isso não muda o que ele acreditava. Isso não muda a felicidade dele, nem aonde o coração dele. Sabe por quê? Porque o coração dele, os olhos dele não estavam para as circunstâncias. Ele estava para Jesus. O que você vê é capaz de determinar a sua vida. E agora eu faço de fato uma reflexão com você. O que você tem visto? Será que o que você tem visto é um ano ruim? Será que o que você tem visto é um ano difícil? Será que o que você tem visto é um problema financeiro? Será que o que você tem visto é uma doença? Será que o que você tem visto é a sua saúde? Será que o que você tem visto é a sua família? O que você tem visto? O que você tem visto é capaz de mudar a sua vida. Abra comigo, lá em 2 Coríntios 4, de novo. No verso 5 agora. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, porque Jesus, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Só que presta atenção nessa frase. Amado, só alguém
que via Jesus em todas as circunstâncias podia dizer algo desse. Não é qualquer pessoa que pode dizer isso. É só alguém que tem a real visão de Jesus. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre o corpo, o morrer de Jesus. Também para que seja revelado no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por ti, Jesus. Para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte que atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. E apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, façam transbordar ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amados, vou tirar aqui. Eu achei que isso aqui ia estar quente, quase igual o rio. Amados, eu falei com vocês que a gente ia construir um quebra-cabeça aqui, amém? Então vamos lá. Nós começamos a mencionar em 2 Coríntios 4 que Satanás tem trabalhado para cegar o entendimento, para cegar a visão. Ele tem trabalhado para que as pessoas não vejam. E a sua função e a minha função é para que o mundo veja Jesus. Porque isso vai fazer com que eles mudem a vida deles, mas também que a nossa vida seja transformada. E com isso nós precisamos enxergar Jesus, ver Jesus. Porque um clarão não basta, um evento não basta, mas a pessoa de Jesus vai mudar a nossa vida. Só que agora nós lemos no mesmo texto que começa dizendo sobre isso. Ele fala sobre sofrimento. E deixa eu te falar, tem tudo a ver. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu isso junto. Porque deixa eu te falar, depois que você vê Jesus, tudo muda. E agora você já não começa a viver mais para você, você vive para Ele. Amém? Vocês estão comigo? Agora já não é mais os seus sonhos, agora são os sonhos dele. Não é mais o que ele quer para você, não é mais o que você quer para ele, agora é o que ele quer para você. Não é mais um Deus que assina os seus sonhos, mas é um Deus que entrega algo agora para você, um propósito, uma missão, um destino. Então as coisas mudam, e deixa eu te falar, Deus está interessado em salvar um povo, Deus está interessado em que a glória dele seja revelada sobre a terra, como foi cantado, um dia vai chegar à meia-noite, e será que vai ser encontrado a fé na terra? Existe um propósito, a igreja tem um compromisso, a igreja tem uma agenda, e o que vai fazer você cumprir essa agenda, eu cumprir essa agenda, é o que nós temos visto, porque a partir do que nós vemos, nós mudamos. Nós já não vivemos mais para nós já não vivemos mais para aquilo que você acha, para aquilo que você pensa, você começa a viver para Jesus. A partir do momento, gente, que você vê Jesus, você se apaixona. Quando você vê Jesus, você se apaixona, você começa a amá-lo. Porque, deixa eu te contar algo, quando você olha para Ele, você enxerga amor e graça.
E alguém que enxerga amor e graça não consegue viver em ódio. Ele começa a entregar amor e graça. Quando você olha para um Jesus, que ele tem amor, graça e compaixão, você começa a retribuir amor, graça e compaixão. Só que o amor tem um segredo. Vamos lá, todo mundo junto, que esse texto é conhecido da igreja. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos lá em 1 João 3,16. Dessa forma, conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. O amor consiste em entregar algo. Então, amado, vamos voltar para o quebra-cabeça. Você enxerga Jesus, você enxerga nele amor, você enxerga nele graça. Automaticamente você entrega algo a ele, porque o amor é uma entrega. Ele se entregou por você. Agora você começa a se entregar por ele. Já não passa mais a ser sua vida, já não passa mais a ser os seus desejos. Porque, amado, quem ama a Deus, quem faz parte da família de Deus, agora se torna uma só agenda. É por isso que Paulo está dizendo: abatidos, mas não desanimados. É por isso que Paulo está dizendo: olha, entenderam isso? Ele trabalha para cegar. Nós trabalhamos para ver, nós vimos algo, e isso foi capaz de eu sofrer qualquer coisa, eu continuo olhando para ele, e nada mais vai mudar, mesmo que em qualquer sofrimento, mesmo que na mais alta dor, não vai mudar, porque os meus olhos não estão no mundo de dor, os meus olhos estão no mundo aonde Jesus me amou, e eu continuo, porque isso é suficiente. No mundo que nós vivemos, nós só precisamos de uma coisa: Jesus, ele é o suficiente. Mas vamos ver isso mais exato lá em... Abra comigo. Em João 11. Capítulo 11, versículo 3. Preste muita atenção, amado. Não se desvie, não desfoque. Livro de João, isso. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Todo mundo conhece essa história. Essa história é agora da ressurreição de Lázaro. Agora Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandam a dizer Jesus. E não fala assim para Jesus, Mateus: nosso irmão está doente. Eles apelam, entendeu? Então, aquele que você ama está doente. É tipo assim, sabe aquele nosso jeitinho de querer apelar para Deus? Deus, então, aquele lá que você ama está doente. Mas olha só, pode continuar. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. A mesma coisa que nós ouvimos lá atrás, quando foi dito em 2 Coríntios 4, sobre a glória de Deus, sobre o revelar da glória de Deus. Nós vemos uma menção aqui: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Só que se você for continuar, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Jesus não amava ela, mas isso fez ele permanecer ainda 2 dias lá. Mas Jesus não amava eles, não amava a dor de Lázaro, não amava Maria, não amava Marta. E por que Jesus, mesmo assim, ele permanece, mesmo amando, ele permanece sem nem dar uma resposta?
Isso faz nós olharmos às vezes para a nossa vida e vermos algumas coisas que não têm resposta de Deus. Feche seus olhos rapidinho. Quantas coisas na sua vida você não tem ouvido uma resposta de Deus? Clara, audível. Quantas coisas na sua vida você não tem enxergado uma resposta clara? Ou talvez Jesus dizendo, como ele diz, talvez a expectativa de Marta, de Maria é: não, eu estou indo aí e nada vai acontecer de ruim. Talvez, será que não é alguma das suas expectativas? Talvez você gere uma expectativa de talvez num problema, Jesus aparecer e falar: ei, fica tranquilo, porque eu estou tirando esse problema de você. Pode abrir o seu olho. Mas Jesus não fez. E não porque ele não amava, não porque ele não gostava de Marta, não amava. Amados, a Bíblia é clara em dizer que ele amava a Marta, Maria e Lázaro. Não só como ele disse que amava o mundo, mas agora um amor específico. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Quantas vezes, talvez na sua vida, você começa a desconfiar daquilo que você ouviu do Senhor por conta de que Ele não responde. Mas vamos continuar um pouquinho mais para frente. Vamos abrir lá em 14, verso 14. Por isso lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ué, mas ele não disse que não é... Agora Jesus disse: não, Lázaro morreu, vamos. Agora Jesus, ele olha e fala assim: olha, vamos lá, fica tranquilo. Daqui a pouco Jesus fala assim: ele morreu, aquele que ele amava. O Jesus que tem o poder de fazer todas as coisas, agora faz com que Marta e Maria comecem a viver um sofrimento de agonia de perda. Mas ele não amava. Porque talvez o seu amor é diferente do de Deus. Quem acha que o seu amor é diferente de Deus? Eu tenho certeza, amado. O meu amor é totalmente diferente de Deus. O amor de Deus é puro e perfeito. Porque na nossa cabeça nós vamos olhar e vamos falar assim: não, jamais, ele ama. Por que ele deixou Marta e Maria sofrer com a dor da perda? Vamos lá, continua. Estou acabando. Verso 34. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê. O Senhor responderam. Jesus chorou. Então vamos lá. Jesus recebe uma notícia, não faz nada, não se move ali naquele momento. Algo acontece, Lázaro morre. Agora Jesus chega diante delas. E agora Jesus chora por aquela dor. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas outros disseram: não é ele que abriu os olhos do cego, que não podia ter impedido este homem de morrer? Quantas vezes a gente não entra nesse lugar de justiça própria, que a gente fala assim: ué, mas não é esse Jesus que faz tanto milagre? O porquê ele não pode ressuscitar Lázaro? O porquê ele não estava aqui? Será que se Jesus não tivesse feito assim? Quantas coisas na nossa vida a gente perguntou: será que Jesus não poderia ter feito diferente? Quantas vezes nós tomamos a caneta que Deus está escrevendo a história e falamos: Deus, calma aí, deixa eu escrever a história diferente, ela vai ser melhor, ela vai ser mais fácil. Amém? Você está aqui ainda? Deixa eu te falar, isso não muda o fato que Jesus o amava, que Jesus amava Marta e Maria, mesmo naquele momento. Mas havia um propósito, como ele disse lá atrás: tudo isso vai servir para que a minha glória seja revelada. Tudo isso vai servir com esse propósito. Mesmo que exista um leve momentâneo desespero, falta, angústia, mas isso vai servir para manifestar da minha glória.
E sabe o que aconteceu, amados? Aqui começou o maior anúncio do ministério de Jesus. Aquela ressurreição provocou um abalo que provocou a morte de Jesus. Sim, a morte de um amigo provocou a sua salvação. Porque ali é quando começam a armar, se você for ver no capítulo seguinte, é quando começam a armar ali no Sinédrio a morte de Jesus. Porque a morte de um amigo abalou a estrutura para gerar salvação para outros. Talvez você ainda não entendeu o quebra-cabeça. A gente agora vai começar a colocar as últimas peças do quebra-cabeça. Jesus, ele quer se manifestar para a terra. O inimigo tem trabalhado para que eles não vejam. Nós temos trabalhado para que vejam. E quando nós só vamos fazer com que eles vejam, quando nós enxergarmos. Mas quando nós enxergarmos, nós vamos começar a ver nele um amor que dá e entrega. E a partir daí nós se colocamos nesse lugar, somos parecidos com ele. E nós vamos nos dar e nos entregar. E com isso vai fazer com que nós entramos numa agenda de Jesus. E a agenda de Jesus é servir ao outro, é cumprir um propósito maior. E isso não se limita aos meus desejos. Agora eu começo a ter os meus desejos, as minhas leves e temporárias situações tão baixas que eu nem ligo mais. Porque o que eu me preocupo mais é a revelação da glória de Deus. E agora eu começo a me preocupar não com os meus desejos, não com os meus problemas, mas o quanto Jesus tem sido evidenciado, o quanto as pessoas têm visto Jesus através do meu sofrimento, através da minha alegria. De qualquer forma, eles precisam ver Jesus, porque quem ama Jesus está preocupado com ele ser glorificado. E se Jesus te ama, ele está preocupado em você fazer parte da agenda dele. Amado, Jesus te ama. Isso significa que ele quer te colocar a par do que ele está fazendo. Vou te contar um negócio. Eu não lavava muito bem carro, não. Mas uma certa vez, eu queria muito lavar um carro. Eu era pequeno. E aí o que meu pai fez? Deixou eu lavar o carro que ele estava lavando. Parou para lavar o carro e falou, lava aí. Gente, não ficou tão bom quanto ele lavava, mas eu participei, sabe por quê? Porque existe amor. Jesus não depende de você. Jesus é suficiente, mas porque ele te ama, ele te tornou participante da agenda dele, por amor. Não é porque você tem um poder super sinistro, mas ele te tornou participante porque ele te ama. E com isso, faz com que você enxergue as coisas agora sobre uma nova ótica. David, mesmo na maior aflição, nós não enxergamos como uma aflição, nós enxergamos como uma oportunidade da glória de Jesus se manifestar. Mesmo na maior dor, tia, mesmo na maior sofrimento, nós enxergamos, é aqui que Jesus vai se manifestar. Existem oportunidades da sua vida que só falta simplesmente o seu olhar mudar para que a glória de Deus resplandeça. Não é a sua situação mudar, meu amado. Não é a sua história mudar no sentido físico, mas é a sua ótica, os seus olhos. Quando os seus olhos mudarem e começar a enxergar Ele no maior momento de aflição, tudo muda. E o que era desespero começa a ser resplendor de glória. Para eu finalizar, vamos abrir lá em Jó. Eu acho que se a gente falar de sofrimento em Jó, não tem como não lembrar da história desse homem, porque sofreu muito. Eu lembro que essa foi uma das pregações muito antigas, acho que foi uma das primeiras pregações que eu prestei atenção, do meu tio falando sobre Jó. Um homem que perdeu tudo. Só que eu lembro desse versículo. Olha só o que está escrito. Em Jó, verso 19. Jó, capítulo 19, verso 39. Vamos lá. Jó, pode ir para o 25, vamos para o 25. Jó 19, 25. Quanto a mim, mas vamos parar aqui.
Meu amado, Jó estava sofrendo, assim como Marta e Maria, sofrendo, passando por problemas, mas isso foi suficiente para elas enxergarem que Jesus podia gerar vida naquele momento. Jó agora sofrendo, com um monte de problema, olha só o que ele fala: quanto a mim, eu sei que o meu redor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os seus próprios olhos, com os meus próprios olhos. Eu mesmo, não os outros, como anseia no meu peito e no meu coração. Sabe o que Jó estava dizendo? Jó estava dizendo: é difícil, é um problema, é algo ruim, mas eu verei, mesmo que depois de cinza, mesmo que depois de grandes problemas, mesmo que depois de grande angústia, eu vou continuar vendo, eu o verei. Você pode entender isso? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé.